Oi, seja bem-vindo ao canal Lucas Assunção. Continue comigo que o tema de hoje está imperdível. Você sabia que a promessa da segunda volta de Jesus é a maior de todas as promessas da Bíblia? Só para você ter uma ideia, na Bíblia existem aproximadamente mais de 3.000 promessas falando sobre a volta de Jesus. E já se passaram por volta de 2.000 anos que Jesus prometeu voltar, mas Jesus ainda não voltou. Muitas pessoas morreram pregando e falando que Jesus irá voltar, mas Jesus não veio. Por que Jesus não voltou? Você já se fez essa pergunta? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Continue comigo que logo mais, após a vinheta, nós vamos descobrir na Palavra de Deus as respostas para essas perguntas. Roda a vinheta! Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou o real. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou Pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas, revirando. A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus na vida expresso. A Agência Nacional A cada dia que passa tem se tornado mais difícil esperar pela volta de Jesus. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo é muito rápido e a maioria das pessoas estão ficando cada vez mais impacientes, ansiosas e estressadas. Um ditado popular diz: a paciência é uma virtude, e hoje parece que poucos têm essa virtude. Vivemos num mundo de recompensas instantâneas, comidas rápidas, o famoso macarrão miojo, comidas congeladas que dentro de minutos fica pronto para você comer, tudo muito rápido e prático. Até nossa conversação nós estamos encurtando mais as palavras. Quando estamos conversando pelas redes sociais, utilizamos palavras como VC, ADD, entre outras. Em torno de 200 anos atrás, o meio mais rápido de locomoção era a cavalo, e atualmente viagens que levaríamos meses, fazemos em poucas horas. Observe como tem sido rápido o avanço da ciência e a evolução da tecnologia. Estamos nos tornando cada vez mais imediatistas. Queremos as coisas para agora, para ontem. Será que nós não estamos perdendo a virtude da paciência? E a nova cultura do imediatismo não está nos atrapalhando a esperar pela volta de Jesus? Precisamos tomar cuidado, porque sempre aparecem em nosso meio pessoas querendo nos ajudar a se preocupar mais com a volta de Jesus e começam a contar lendas urbanas, histórias para nos alertar que agora Jesus vai voltar, fazendo com que muitas pessoas fiquem cheios de expectativas pela volta de Jesus e por Jesus não voltar, muitos ficam frustrados, decepcionados e acabam se afastando da Igreja de Deus, gerando muita descrença, porque colocaram as esperanças, as expectativas nos acontecimentos e sinais e não na volta de Jesus. O autor desconhecido diz: quando os acontecimentos e sinais causam mais busca por santidade do que o sacrifício de Cristo, é porque tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Os sinais não indicam quando Jesus voltará, mas quem voltará, que é Jesus. Ele não virá por causa dos sinais, mas a despeito dos sinais. Jesus não virá por causa dos terremotos, guerras e falsos profetas, mas ainda que aconteçam, quando acontecem terremotos e surgem falsos profetas e Jesus não volta, surge descrença e decepção na igreja, porque vamos esperar Cristo voltar e por Ele não voltar, acaba sendo mais uma pregação de Satanás argumentando que Jesus não vai voltar. Mas tudo isso ainda não responde à pergunta:
Por que Jesus não voltou? Pedro busca responder a pergunta. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Nos últimos dias surgiriam pessoas que duvidariam que Jesus iria voltar. Pedro sabia que o desânimo causado por causa de uma aparente demora da volta de Jesus faria com que os cristãos desanimassem. Por isso ele disse: não deem ouvidos aos descrentes. Mas ainda não responde à pergunta do vídeo de hoje. Por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 ao 7. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Os escarnecedores esqueceram o que Deus já havia feito no mundo. Pedro argumenta com base em dois grandes acontecimentos, a criação e o dilúvio. Em resposta à zombaria dos ímpios, Pedro ressalta que Deus prometeu e já cumpriu. No entanto, mesmo que apresentasse demorar, mas aconteceu. E a resposta por que Jesus não voltou está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro apresenta 3 verdades. A primeira: o tempo de Deus é diferente do nosso. Ainda que Jesus pareça que está demorando, Ele está no tempo certo. Ainda que nos nossos relógios terrestres pareça com que Jesus esteja atrasado, apenas parece. No relógio celestial, Jesus está no tempo certo. Segundo, Ele não está demorando o cumprimento da sua profecia. E terceiro, pode parecer que Jesus está demorando para voltar, mas Ele não cumpriu sua promessa ainda, por amor e misericórdia. Porque a aparente demora da volta de Jesus é mais uma oportunidade de arrependimento para estarmos preparados e não sermos pegos de surpresa. Cada dia que passa e Jesus não volta é um presente de Deus para estarmos preparados para a volta de Jesus. Como você acabou de ver, não adiantaria nada Jesus voltar agora e nós não estivermos preparados para esse maravilhoso evento. Como se preparar para a volta de Jesus? O texto de Pedro é tão completo que ele não só fala o porquê Jesus não voltou, mas também fala como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Veja só, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 ao 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. 2 características nós encontramos nos textos que Pedro apresenta. Primeira, viver em santo procedimento e piedade. Segundo, aguardando e apressando a volta de Jesus. Eu agradeço a sua companhia. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo.
Você sempre é muito bem-vindo aqui no canal Lucas Assunção. Para mim é uma alegria muito grande de ter a sua companhia aqui comigo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Falou, gente. Não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar, fazer algum comentário e também ativar o sininho para todas as notificações. Valeu!